estavam com saudade? Eu estava. Vocês estão vendo aqui HD, Hard Disk, um HD mecânico SATA, um HD SSD SATA e a mais bela aquisição, um M.2 NVMe. Hoje a gente vai falar sobre armazenamento interno e qual a diferença entre esses três, que são hoje o mais falado no mercado, porém tem outros armazenamentos que não são tão conhecidos, né? Mas vamos citá-los alguns aqui. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, está chegando aí, meu nome é Ricardo Sonoda, eu tenho uma loja de informática dentro do Japão e o nome da loja é DR Printer. Mas por que DR Printer? É Doutor Printer? Não, gente, de Daniele e Ricardo, e Printer de impressora, onde começou todo o meu conhecimento em informática, tá? Eu já fiz um vídeo, já fiz uma live onde eu explicava alguns detalhezinhos desse, e a gente começou com manutenção de impressoras, foi se aperfeiçoando, e hoje a gente não mexe somente com impressoras, nem somente com computadores. Fazemos vários outros serviços. Então, se está curioso, pode conhecer um pouquinho a gente aí no perfil do YouTube, Facebook e Instagram, tá bom? Bom, já me apresentei, chato pra caramba essa parte. Agora a gente vai começar com o armazenamento. Primeiro, a gente não vai falar a questão assim de o que é bom e o que é ruim. Em muitos pontos. A gente vai falar o nosso ponto de vista de cada armazenamento e o que a gente sabe qual é a diferença de um para o outro, tá ok? No caso a gente não vai citar muitos termos técnicos, primeiro porque o perfil dos meus clientes não é do perfil tão Kibishi, detalhistas que vão fazer diferenças na hora que eu passar informações especificadas, tá bom? Vamos falar a grosso modo, a gente vai explicar só o básico para você entender qual é a diferença de um ao outro, tá bom? Esse aqui é o meu lado direito aqui, no lado esquerdo do vídeo, talvez vai estar para vocês, é o Daniel, meu filho, trabalhando ali, fingindo que está trabalhando. No caso hoje a gente vai falar sobre o HD mecânico, que é o HD mais convencional que geralmente é encontrado ainda em alguns computadores e notebooks. O HD, gente, é muito utilizado ainda hoje em dia. Existem dois tamanhos, o 2.5 e o 4.5 polegadas, se eu não me engano, acho que é 4.5. É tão pouco usado que eu nem lembro mais. Mas esse 2.5 é o perfil de notebooks, ele é um pouquinho menor. E eu trouxe o exemplo para vocês dele aqui, desmontado 100%. Isso aqui está 100% desmontado em um HD. E aqui a gente consegue ver a quantidade de parafusos que ele tem e as placas aqui. Tem HDs que são maiores desse tipo, que tem às vezes 3 teras, 4 teras. Então ele tem a quantidade maior de discos aqui e também de setores ali, onde faz a gravação da cabeça de leitura e de alguns outros componentes a mais. A gente pegou a versão mais simples de 1 tera para mostrar para vocês. Aqui é a estrutura de alumínio. Essa parte aqui é de metal, é a capa. Aqui é onde a parte onde segura aqui em cima, onde fica esse pratinho aqui. Para quem não sabe, esse prato é um prato de aço magnético. Então ele fica aqui dentro rodando em centenas de vezes muito rápido. Tá? Mais de 1000 vezes por segundo ele roda. E aqui é a cabeça de leitura, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais uma fotinha para vocês entenderem. Aí eu vou colocar a foto agora. Eu vou explicar para vocês o que é essa parte aqui. Essa parte aqui é a cabeça de leitura, é onde ele fica lendo ali em cima desse disco. Esse disco aqui, porém, ele não pode ter marcas nem manchas e principalmente sinais de impacto. E quando é que um HD desse aqui
dá problema? É quando realmente está com danificado essa parte aqui, tá bom? Mas a gente vai passar para frente agora aqui explicando. Essa aqui é uma parte onde vocês estruturam, onde segura os gatilhos ali, umas molinhas dele, e uma parte onde ele estaciona essa cabeça de leitura. Essa é a parte magnética, que tudo aqui é tudo magnético, a maior parte das funções dele é tudo magnético e pulso elétrico. Então ele fica dando uma pulsada para lá e para cá, então ele consegue identificar a movimentação. Aqui é a placa lógica, onde faz o controle de todo o circuito, e aqui é onde tem a parte de você controlar por meio da energia e o cabo de leitura, que é o cabo de comunicação entre a placa-mãe e o HD. Ok? Essa aqui é somente uma espuminha de proteção que existe entre a placa e a estrutura do HD. Esse HD aqui ele tem muitos pontos positivos, por isso que é usado até hoje, 2023. Tá? Data centers é montado em cima de HDs dessa forma. E por que isso daqui? Esse HD é um HD muito seguro, desde que você trabalhe com ele de forma certa. E qual é a forma certa? A primeira coisa é não colocar ele em um HD externo. Isso aqui não serve para HD externo. Muitas empresas vendem esses HDs e muita gente compra, mas porque não tem o conhecimento de que esses HDs podem dar problema. Quando que esses HDs é bom? Como eu disse, em data center e em computadores, tá? Poxa, Ricardo, você é muito burro que está falando isso. Não, gente. É que infelizmente outras pessoas utilizam com outras funções esses HDs e acabam transportando ele e muitas vezes acaba danificando. Exemplo, notebook. Quem nunca teve um notebook que estava muito lerdo e aí de repente viu que era um HD com problema? É justamente por causa desses micro impactos, vai agravando sinais de fratura aqui nessa parte do disco, e a cabeça de leitura, de tanto ficar dando impacto, ela acaba sim criando microfissuras. Essas microfissuras, gente, muitas vezes não é nem observado nem pelo microscópio direito. É micropontos, nanopontos, vamos dizer assim, de lesão no disco ou na cabeça de leitura, que é essa parte aqui, e acaba danificando o setor ali, fazendo com que o HD comece a fazer barulho, ruído, chiado, aquele barulhinho que fica tiu, 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 dando como se eu fosse pedrinha ali dentro. Então acaba danificando e a cabeça de leitura ela fica dando chicotada ali dentro. Por isso que você escuta o barulho com grande intensidade. Outro porém é que também esse rolamento ele acaba ficando um pouco desgastado, os impactos, enquanto ele está trabalhando ele fica recebendo impacto. E como é muito, tem que ser uma precisão muito gigante, qualquer pelo de sujeira acaba todo com um processo de funcionamento perfeito do HD. Tá? Para quem não conhece, gente, como funciona, eu não sou patrocinado por eles, mas eu recomendo. Como a gente está no Japão, você está no Brasil, às vezes vocês do Brasil estão precisando de recuperação de dados, digita aí, ó, UTI dos dados. Eles têm canal no YouTube, tem sede em São Paulo lá. Eles são os melhores profissionais que eu já vi e já segui muita dica deles pelo canal do YouTube deles, que eles mostram como eles fazem. Então, tá curioso, conhece lá o UTI dos dados, os caras são fenomenal, gente, fenomenal mesmo. Se um dia eles virem por meio desse vídeo ou por meio de qualquer outro, eles virem e dar um joinha ou falar qualquer coisa pra mim, só um olá, já vou ficar muito feliz, porque eu sou imensamente grato a muitas informações que quando eu comecei nessa parte de fazer recuperação de dados, me ajudou muito, e eu vejo que eles têm um profissionalismo muito grande acima do meu ainda para poder fazer isso aí. Então por isso que no caso eu sempre recomendo eles para alguém quando pergunta para mim aí no Brasil que está precisando de recuperação de dados, tá? Qual que é o ponto bom? Continuar falando do ponto bom. Ponto bom, esse HD aqui é muito mais simples às vezes de você fazer uma recuperação de dados. Por quê? Você pega, é muito mais difícil você encontrar alguns setores realmente, tem alguns problemas muito críticos, mas porém é muito mais fácil você arrumar uma placa lógica nesse circuito aqui do que em outra placa lógica. Porque isso aqui tem muito mais quantidade, então quando tem mais quantidade no mercado fica mais fácil você fazer manutenção, concorda comigo? Então eu particularmente que mexo com recuperação, acho muito mais fácil você fazer recuperação desse HD
do que um M.2. Meu, o M.2 é muito chato, demais, tá? Fazer recuperação de dados, por N fatores. Outro ponto, ele é muito durável quando é utilizado da forma certa. Existem HDs de 2012 que funcionam 100% até hoje. Mesmo não sendo recomendado utilizar, ele ainda está saudável para ser utilizado. Então, tomem sempre esse cuidado aí na hora de utilizar o seu HD, se é dessa forma mecânica. Ah, mas como eu reconheço que um HD é mecânico? Primeiro, pelo barulho. Ele faz barulho, então você consegue escutar ele trabalhando. Então ele começa a dizer... Esse é o primeiro sinal que você está usando um HD mecânico. Agora, se você está escutando esse... ele estralando ou fazendo algum chiado, toma cuidado que pode sim estar com problema. É bom você trocar. Principalmente se você utiliza para guardar arquivos familiares, fotos, vídeos que devem ser guardados pela eternidade. Qual é a recomendação que a gente dá? Tome muito cuidado. Se você tem esse HD, mesmo que você use uma vez no ano, pode sim correr o risco por causa dos impactos que receberam em cima desse HD, mesmo você embrulhando numa coberta. Tá? Então toma esse cuidado aí. Tá? Pontos negativos, é o que eu já citei. Impacto. É muito sensível ao impacto. Deixou cair, pode trocar o HD, mesmo que esteja funcionando ali, ele vai passar um tempo, vai dar problema, vai dar clique, ele vai dar erro, na hora de você formatar o computador vai começar a apagar a partição. Tudo isso daí é uma série de fatores. Existem outros fatores, mas a gente nem vai citar aqui. Mas se começou a dar muito problema no seu computador, já elimina ele. Segundo, não é recomendado ter esse computador no sistema operacional instalado hoje em 2023. Não recomendo, não faça isso, não compre um computador que ainda tiver esse tipo de HD usado para armazenamento, principalmente do sistema. Para quem armazena jogos, tem os seus fatores de positivos e negativos por causa do custo-benefício, mas hoje em dia o custo-benefício está se tornando muito mais fácil para quem quer optar para onde a gente vai explicar aqui agora, tá? Então achei que vocês deveriam ver isso aqui. Isso aqui é muito eficiente, tem diversas velocidades esses HDs também, tá? Tem a versão azul, verde e preta e vermelha desses HDs de marca, principalmente da Western Digital. Você consegue encontrar uma série de diferenças e tem diferença sim. Existe a eficiência energética, existe a performance e existe um meio termo. Então dá uma pesquisadinha aí que vocês conseguem encontrar também dentro desse perfil de HDs. Você consegue encontrar velocidades diferentes. 5.000 RPM, 5.400, 7.200, 12.000 RPM. Então você consegue encontrar em todas, não sei exatamente se é esses RPMs exatos, mas eu sei que é dentro mais ou menos dessa linha e você tem uma grande diferença sim, tá? Então toma só cuidado na hora de você escolher. Às vezes a gente está condenando aqui o HD que já há anos está no mercado, porém ele tem uma confiabilidade muito grande, por isso que ele existe ainda, tá? Mas lembre-se que ele tem diferenças na hora de você escolher e o valor dele também muda. Quanto mais caro um HD, ele vai ser muito melhor às vezes do que um HD SSD ou M.2, por uma série de fatores, que é a segurança na hora de gravar os dados, tá bom? Toma cuidado, escute esse conselho que a gente está falando, pesquisa bem, não mate todo computador que tenha esse HD, porque às vezes está usando só para dados. Não é recomendado para sistema operacional, porque você quer uma certa agilidade e o SSD ou o M.2 vai fazer muita diferença no seu dia a dia, tá ok? Bom, a gente falou parcialmente desse HD, não dá para a gente falar 100% de tudo, mas acho que agregou já um bom conhecimento para você do básico aí, ok? Agora a gente vai vir com a novidade do mercado, que surgiu em torno de 2012, se eu não me engano. Entre 2012 a 2014, esse HD começou a ser famoso. E aí por diante começou, 2016 foi onde foi o auge dele, começou a explodir no mercado. Muita gente começou a substituir, 2017 nem se fala então. Já começou a vir essa outra opção aqui de M.2, mas eu acredito que em 2016, 2014 a 2016 foi onde explodiu esse HD SSD aqui, tá? Esse SSD
tem diversos pontos positivos. É mais leve, mais rápido, mais eficiente de energia, tá? O ruído, zero, tá? É zero ruído. Quando apresenta ruído, pode jogar fora que dá com problema. E é muito mais economicamente falando, utiliza bem menos coisas. Se vocês não repararam, aqui só é uma estrutura, onde é a parte de cima, e essa é a parte de baixo, e essa é a placa. É só isso que o HD tem, e é isso que ele consegue fazer. E eu vou explicar qual é a diferença. Essa memória aqui é uma memória flash que fala, é uma memória de acesso rápido ali, de comunicação muito rápida. Então ela só precisa de uma micro energia ali, que ela vai conseguir alcançar o arquivo e voltar para você, e ela acumula em setores ali, tudo isso daí. É muito legal, é uma tecnologia imensa. Eu não entendo 100% dessa tecnologia, não sei o que faz gravar ali, especificamente ali, é muito louco porque é um monte de fiozinho ligado dentro de um monte de outros fiozinhos, e é uma série de fatores, que é uma coisa absurda, uma tecnologia absurda em cima disso aqui, tá? Porém eu sei o básico, tá? Que posso explicar para vocês que é muito mais rápido por esse fator, não precisa de nada mecânico para dar o arranque. Exemplo, a diferença entre carro elétrico e carro a combustão. Um carro a combustão, para ele dar um impulso, uma propulsão muito mais forte, ele precisa estar muito mais preparado do que um carro elétrico, que consegue dar uma propulsão muito maior e com um tempo muito menor, tá? Exemplo, né, dos carros é exemplo do SSD, entre SSD e HD mecânico, tá? Quais são os pontos positivos desse HD? Já citei, velocidade. Gente, você ganha às vezes num computador 2014, 2016, você ganha uma performance de 40 a 70% de ganho dependendo da performance do seu computador, tá? Você consegue ter uma diferença muito grande de desempenho. Tem alguns casos que não chega a bater 40%, porque às vezes depende do modelo do seu HD que você estava utilizando. Mas o ganho é realmente gigante. Você às vezes consegue pegar um computador hoje, principalmente ainda Celeron, Athlon, que o pessoal não usava com tanta frequência. Hoje existe mais frequência de uso, porque coloca SSD e a pessoa consegue navegar a internet liso, tá? Muito bem, e consegue fazer tarefas pequenas ali com um computador bem barato, tá bom? Então, ponto positivo, eficiência energética. Gente, esse HD ele consome menos que a metade do que um HD normal consumia. Peso, extremamente leve, tá? Por frações de gramas ali, a gente aqui a gente tem 300, 400 gramas, enquanto aqui às vezes tem 50. Então é muito grande, então você consegue também deixar os equipamentos bem mais leves. E muitos fabricantes usam somente a plaquinha, tá? Coloca somente a placa do SSD ali dentro do computador, né? E às vezes já consegue tirar mais pesos ainda, tá bom? Principalmente a Apple trabalha com a linha própria de SSDs deles mesmo, então é muito mais leve os computadores, mais finos, então isso agrada bastante muita gente, tá? Qual é o ponto ruim? Hoje eu vou citar do SSD. Primeiro, você não identifica o problema tão fácil, simplesmente ele para de funcionar e acabou, e é isso. Varia muito a estação de trabalho dele. Muitas empresas, quando começou isso aqui, a febre disso aqui, começou a postar, ele aguenta 50 mil anos, 30 milhões de anos, brincadeira à parte, citando a quantidade de tempo que usa um HD desse. Porém, gente, como que um SSD queima? Não é por ligar uma vez e trabalhar com ele. Ele queima de ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar. Isso faz com que ele vai consumindo, porque o pulso de energia que ele recebe, ele tem que fazer um controle melhor da eficiência energética, principalmente se você tem queda de energia, é muito ruim para usar M.2. Qualquer armazenamento dá muito problema quando tem muita queda de energia. Se você está tendo queda de energia, então fica atento, tome cuidado, põe no break, ou se não precisar, não ter a grana para colocar um no break, pode optar sim em corrigir a parte elétrica da sua casa para não ter esse problema, tá? Toma bastante cuidado, porque essa parte
no SSD ele não avisa quando dá problema. Toma muito cuidado. Porém, queimou, não é qualquer empresa de recuperação de dados que vai conseguir devolver vida a esse SSD para poder recuperar seus dados. Tá? Não é qualquer empresa. Já precisa ter uma certa base de eletrônica, já precisa entender o mínimo de eletrônica para começar a pegar nisso aqui. Então, na hora de você tentar recuperar seu sistema operacional, recuperar seus arquivos, em prol disso aqui, de um SSD queimado, gente, toma muito cuidado. Isso aqui é uma memória, é um componente. Você errou, você queima. Se você deu maior tensão, já era, e a probabilidade de recuperação se torna perto do 0%. Então toma bastante cuidado. Toda recuperação de dados tem seus riscos, porém tem umas que você acaba agravando mais o problema. Então fica sempre atento aí. Qual é a taxa de trabalho que eu indico? 5 anos. Não use mais que isso, principalmente se você utiliza para arquivos muito importantes na sua vida. Qualquer um, 5 a 8 anos no máximo, estourando 5 anos. Por quê? A pessoa fala, poxa, eu uso o negócio 3 vezes por ano, vou ter que trocar a cada 5 anos o negócio. Ou você segue a dica, ou você vai pagar numa restauração de dados uma fortuna e vai gerar dor de cabeça de uma tentativa, do técnico olhar para você e falar assim, então, é uma tentativa, talvez não dê certo, e se não der certo você vai ter que pagar do mesmo jeito. E aí você se lasca porque não encontrou esse bom senso na hora de fazer uma preventiva nos seus arquivos, que é muito mais importante. Porém, toma cuidado, porque eu já vi muito profissional errar na hora de fazer backup. Não é só copiar e colar. Um monte de gente só faz assim, ó, copia e cola. Tem um jeito mais fácil e menos risco de você fazer isso. Não é via USB, já começa por aí. Quando é grandes taxas de armazenamento que você vai transferir de um para o outro, existem umas outras ferramentas que você vai ter. Qualquer hora eu vou comentar, vou fazer um vídeo das ferramentas que a gente tem aqui e quais são os cuidados que a gente tem na hora de transferir a quantidade de arquivo. Primeiro, não pode cair energia. Ah, por quê? Porque se corromper o arquivo, você perdeu o arquivo do cliente. Ah, é um arquivo, 10 arquivos, 50 arquivos. Só que no dia que o cliente bater, você vai falar, poxa, esses vídeos funcionavam, foi depois da recuperação do backup, tá? De copiar do arquivo de um para o outro que corrompeu o arquivo. Acontece. Já aconteceu comigo, por isso que a gente está alertando vocês. Depois que aconteceu a primeira vez, aconteceu com os nossos próprios arquivos, eu identifiquei onde era o problema. Então, eu pude aprimorar isso daí, e aí foi aonde a gente começou atrás de conhecimento, atrás de soluções para resolver isso daí, e eu encontrei porque era muito fácil e eu não fui atrás. Mas eu vou comentar isso em outro vídeo. Então, esse é o ponto negativo, toma cuidado, utiliza igual a forma que eu estou falando para vocês. Esse HD, se você deixar cair no chão, é um ponto positivo nele, ele não vai estragar, a não ser que ele estiver muito quente, aí ele corre o risco de poder realmente não iniciar mais. Porém, a recuperação mesmo assim é um pouco mais fácil. Ele consegue receber até certo ponto de impacto, toma então cuidado, porque muita gente às vezes já viu o vídeo de o SSD sendo testado, o pessoal taca, põe fogo, joga na água. Ele tem uma certa resistência sim muito grande, comparada, mas o SSD não é feito para cair no chão. Ponto final. Tá? Então tome esses cuidados. Tá? Bom, a gente falou disso aqui, agora a gente vai falar desse ponto, que é um SSD NVMe, um M.2. Isso aqui eu só estou usando a caixa de exemplo, porém eu tenho um SSD M.2 em mãos e é este aqui, desse tamanhozinho. Olha a diferença desse padrão para esse padrão e desse padrão para esse padrão.
Isso é um modelo que em 2017 já era comum em alguns lugares, principalmente no exterior. Eu estava indo no Brasil. Começou a implantarem o M.2, não o NVMe ainda, era só o M.2, onde trazia uma melhor performance. Esse aqui era rápido para a época, perdeu para esse e esse perdeu para esse. Gente, hoje o M.2 NVMe é muito, mas muito mais rápido quando a gente se trata de transferências gigantes de arquivo. Por quê? Aqui a gente estava limitado pela porta pela porta SATA, tá? Que era uma conexão com o cabinho, e onde a gente passou pela entrada PCI ali, que era uma entrada própria para ele diretamente na placa-mãe, onde diminuía o tempo de resposta de comunicação entre um ao outro. Então isso aqui ele vai direto conectado na placa-mãe do seu notebook ou do seu computador, tá? Porém, a questão de memória é a mesma coisa, é uma memória, só não tem componente mecânico, só componente eletrônico. Então o que faz? Torna muito mais rápido. Qual é a diferença de um para o outro? Ele consegue entregar dentro de uma única plaquinha uma taxa muito rápida de comunicação, porque ele não tem essa comunicação que era limitada através da voltagem antigamente, tá? Usada pelo SATA. SATA já vem evoluindo ao longo dos anos, evoluiu muito, até chegar na parte na terceira geração, acho, de portas SATAs, que aí não teve jeito, o pessoal teve que fazer algumas outras melhorias, que aí partiu para instalar um slot ali, uma entrada ali, para poder colocar um slot, para poder conseguir colocar esse M.2 aqui. Pontos positivos, muito mais rápido, né? Outro ponto, é muito fácil o acesso. Hoje em 2023 se tornou muito fácil as pessoas conseguirem isso aqui. O custo é pequena diferença, às vezes hoje é 1.000, 1.500 ienes de diferença a questão, ou dependendo da marca, a diferença é zero, tá? Entretanto, eu sempre recomendo às pessoas, existem diversas, todos os HD, SSD e M.2 que a gente está mostrando aqui, todos têm diferença de velocidade de trabalho. Tem uns que é mais caro, porque às vezes entrega uma performance muito maior, e outros que entrega performance muito menor. Todos esses três armazenamentos têm diferença sim de velocidades, e você pode escolher de acordo com o que você usa. Isso varia bastante do conhecimento, não é só pegar qualquer M.2 e ir lá e colocar na sua placa que vai funcionar legal. Existem gerações, tá, desse M.2, tanto de SSD também existem gerações, e de HDs também existem gerações, que vai fazer diferença sim na hora de você transferir seus arquivos, se você é para isso que você utiliza, principalmente para trabalho, tá bom? Outro ponto positivo, eu acho que economiza espaço. Você não tem cabos, você não tem probabilidade de você ter problema de mau contato. Isso aqui elimina muito mau contato, então você consegue ter série de fatores muito importantes na hora de transferir arquivos. E outra, né, é a questão de você ter esse acesso muito rápido ali, porque hoje qualquer placa-mãe de notebook tem essa entrada aqui. E outra, né, o que eu já comentei, o custo é muito irrisoriamente pequeno, então você consegue melhorar um pouquinho. Existe várias, você tem uma limitação, se eu não me engano, eu acho que até 4 teras é um valor até um pouco mais acessível, só que porém já é caro, tá? A gente está falando de 30, 40 mil ienes, variando ali de algumas outras performances de marcas. Mas é um valor pouco alto. Mas o de 2 teras você consegue colocar, às vezes, 2 de 2 teras, que aí vai alcançar o 4 tera, numa margem de faixa de preço ali mais aceitável. E porém você consegue fazer uma separação melhor, tá? Pontos negativos. Já vou falar do ponto negativo. Não dá aviso de queima, simplesmente vai parar. Existe um ponto onde ele identifica que está dando problema. Você vai lá, instalou o Windows no seu computador, formata o seu computador, instalou o Windows, tudo certinho, e de repente você vai iniciar ele da tela azul, e é uma tela azul bem bizarra, fala que é só erro de sistema.
esse SSD M.2, ele apresenta muito esse problema antes da queima. Já vi M.2 queimar com apenas alguns meses de uso e já vi queimar com alguns anos de uso. O que a gente recomenda? M.2 por aquecer muito e muitas vezes por ter grandes quantidades de slots de memória conectado, principalmente se você usa acima de 500 GB, ele vai ter vários memorinhas ali conectadas, soldadas na placa. Se você está usando um notebook, toma cuidado, porque se ele estiver muito quente, ele sofrer qualquer impacto, pode sim vir a dar perda no M.2 e você ter que ir atrás de uma pessoa que faça restauração para você. E aí entra um grande problema, que é igual eu citei, não é qualquer empresa que faz. Atualmente nós não fazemos recuperação de dados M.2. Vamos nos esforçar para até 2024 estar fazendo, mas nós não fazemos. Existem algumas empresas japonesas que a gente sabe, mas é gigante. Só para vocês terem uma noção, o valor varia entre 70 a 100 mil ienes a cada 100 GB de arquivo. É muito caro. Porém, eu sempre gosto de lidar com os preços muito mais baixos na hora que se compara a empresas japonesas, na hora de recuperação de dados. Então eu acho que vai ser um diferencial muito grande se eu conseguir trazer isso aí para vocês. Porém, existe um grande conhecimento que precisa ser adquirido para poder trabalhar com isso aqui, porque isso aqui é uma nanotecnologia, vamos dizer assim. Por quê? Isso aqui, gente, é menor que uma placa de um iPhone. Ou se não for menor, é bem próximo ali do tamanho, tá? Então o que acontece? Você tem muitos circuitos aqui, então você precisa entender muita coisa. Não é só ligar, né? Existe temperatura de trabalho e vários outros fatores que você precisa conhecer, por isso que a gente atualmente não faz. Estou testando, mas não ainda estou comercializando. Então, em breve vocês irão receber as novas notícias sobre isso aqui. Espero que seja antes de 2024, mas provavelmente vai ficar só para o ano que vem mesmo, porque já está acabando o ano e passou muito rápido esse ano e não deu tempo de fazer muita coisa. Outro ponto negativo desse M.2. Muita gente vai discordar de mim, vai falar um monte, eu tenho um monte de M.2 aqui, já usei um monte de vezes, dá muito problema, tá? Não aguenta muitos anos. Vou citar a verdade. Porque, já vou falar a verdade, se aguentasse tanto tempo assim, 2017, onde veio a febre disso aí, a inovação no mercado disso aí, se isso aqui fosse tão bom, 5 anos apenas de uso, não ia dar tanto problema, gente. Eu pego isso aqui com problema, queimado. E são HDs que tem 2, 3 anos de uso. Então qual é a dica que eu dou para vocês? O M.2, ele dura assim. Primeiro, marca vagabunda, joga fora. Usa para você que está com um recurso um pouco menor, um capital menor, não tem tanta possibilidade de investimento e quer colocar ali para você no seu computador. Beleza, pode optar por marcas simples, tá? Que não tem muito conhecimento no mercado ali, às vezes uma marca na China, você compra no AliExpress muito mais barato. Porém, quando você fala de segurança, você não trabalha com marcas que vão te dar dúvidas, tá? Por questão de diferença de 700, 1000 ienes, 1500 ienes de diferença. A gente tá falando aqui no Japão. Então, se você está no Brasil aí, você vai pegar um M.2 que custa R$50 a menos numa marca distinta, não vale a pena. Compensa você comprar um Kingston, tá? Um Adata, um T-Force, tá? Então existe algumas marcas, né, que eu confio muito, que eu trabalho. Hoje em dia eu só trabalho com a Adata, a Kingston e a Crucial. Pronto, para os mais fáceis de entender. São essas 3 marcas que eu trabalho. Existem outras marcas muito boas no mercado, porém eu não trabalho com elas, ou porque é muito cara, ou porque já me deixaram na mão. Todos os computadores que a gente entrega são computadores com essas marcas, tá? De SSD.
Existe sim algumas marcas que a gente já trabalhou e às vezes trabalha, mas é bem raro, mas a maior parte dos meus equipamentos é Kingston, Adata e Crucial. São essas 3 marcas que eu trabalho muito, porque são SSDs que nunca deixaram na mão. Uma vez o Kingston teve uma série, eu comprei uma remessa que a gente comprou de caixa, e na época de 120 GB, 2, 3 SSDs deu problema. E entrei em contato com a garantia, tudo, me mandaram outros SSDs, não tive problema, porém eles me informaram que realmente foi problema nos SSDs assim de garantia grave, correto? Porém os meus clientes perderam os arquivos, porque, para quem não sabe, quando você perde o seu SSD, ele vai para a garantia e não volta o mesmo SSD, volta outro SSD, ou seja, você não pode abrir para tentar recuperar e você acaba perdendo tudo. Então eu tive na verdade foi uma única vez que eu perdi dados importantes de um cliente. Não recebi processo por causa disso, porque era um amigo, então ele entendeu a situação e ele tinha um certo backup lá e perdeu poucos arquivos, tá? Ele tinha um outro backup porque a gente guarda, para quem não sabe, na hora que a gente tira, essa é a importância, já vou explicar o detalhe para vocês. Quando você substitui qualquer peça de cliente, se você que é dono de loja, você substitui qualquer peça, principalmente HD, nunca apague o HD do cliente, nem quebre esse HD enquanto você não tiver 100% de confiança que você fez um procedimento ali seguro. Ah, mas eu vou trocar o SSD, o Ricardo falou que de 5 em 5 anos eu troco o HD. Sabe o que você faz com esse HD? Guarda. Porque se caso esse HD seu queimar, você sempre tem ali espelhado 2 vezes o mesmo arquivo. Ah, mas você está recomendando então isso aí que é esporádico? Sim. Se até a Google trabalha, que é uma empresa multimilionária, trabalha com centenas de servidores ligados, com milhões de HDs replicados diversas vezes no mesmo arquivo, por que você vai fazer diferente? Ah, mas eu vou estocar mais um HD? Gente, um HD é do tamanho do palmo da sua mão, não vai te incomodar. Pode ter certeza que às vezes na sua residência tem muito mais coisa precisando ser jogada fora do que o HD, para você se assegurar de que você não vai perder os dados importantes da sua vida. Então, seja bonzinho com nós, comigo, com você, que dá para fazer isso, correto? Você tem espaço na sua prateleira, no seu guarda-roupa ali, que acomode sim isso daí, tá? Então, vamos ser realistas. O fato de eu sempre fazer vídeo aqui é para ajudar vocês a entender, principalmente a diferença de cada mecanismo. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. E eu vou postar a foto para vocês de qual que é a diferença de cada um deles, tá? Qual que é a diferença do meu trabalho? Eu sempre testo antes de começar a comercializar e sempre tento aprender o máximo possível com YouTube, com fóruns, com estudar ali, às vezes fazer um cursinho simples ali para entender a lógica. Então, muita gente quer questionar, mas primeiro tem que ir atrás de conhecimento antes de começar a efetuar e cobrar através de um trabalho. Primeira coisa que você tem que ter é conhecimento. Depois você vai aprimorando esse conhecimento que você tem, e aí sim eu concordo você cobrar através desse conhecimento que você já tem, tá bom? Muita gente às vezes vai ficar com dúvida do vídeo que eu fiz hoje. Vai ter muitos pontos em branco que eu não falei, mas já deu para você entender. Se você é uma pessoa que você entende um pouquinho mais do que esse vídeo que eu estou passando, o que você pode fazer? Ir atrás de um pouquinho mais de informação na internet. Vai lá no Google, pesquisa um pouquinho qual é a diferença entre HD tal e SSD tal. Você consegue fazer isso daí através desse conhecimento que você tem. Ou se você quer saber um pouco mais, depois desse conhecimento que a gente passou, pode ser que no futuro a gente grave um vídeo explicando qual é a diferença entre o HD, dessa série de fatores que a gente comentou, tanto de todos os outros armazenamentos. Para você que está curioso de conhecer um pouquinho mais quem é DR Printer, a gente entra aí no perfil, conhece aí, vai ser muito legal conhecer vocês.
Pode mandar no comentário aí, de repente a gente tem pessoal que está comentando aí querendo saber a diferença de processadores, de memória, de armazenamento. Esse é um dos vídeos que a gente está respondendo e a gente vai, à medida do tempo, tentando responder o mais rápido possível. Bom, acho que eu dei um bom conhecimento para vocês. Foi acho que quase 40 minutos de vídeo aí. Eu acho que eu pude transferir essa parte de conhecimento básico que eu tenho para poder explicar para vocês qual é a diferença, os cuidados que você tem que ter de parte por parte e quais são os pontos positivos de cada um. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham realmente agregado um pouco de conhecimento, que esse é o objetivo para vocês. E se vocês tiverem dúvida, comenta aí, me dá essa força. Pode falar, Ricardo, você errou nisso, Ricardo, você acertou nisso, Ricardo, eu não sabia disso. Porque vai me ajudar a direcionar um pouquinho mais o conhecimento. Às vezes a gente acaba se empolgando, fala muita coisa aqui. E às vezes esquece de passar o conteúdo para você. Mas esse aqui eu acho que eu acabei entregando o conteúdo, falei até coisas a mais. Porém, entreguei o conteúdo que era para ser entregue. Principalmente para as pessoas que não entendem qual é a diferença. Para você que entende agora, ficou mais fácil de entender na hora de escolher o seu computador e você consegue identificar. Porém, não seja criterioso demais em algumas circunstâncias, porque você não adianta você saber se tem SSD ou M.2, que vai ser mais rápido na sua vida se você não souber a marca ou a taxa de transferência, que é um outro vídeo que eu vou postar isso para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!